Olá, bem-vindo ao Leitos de Depressão. Hoje a gente vai falar sobre Alfredo, esse que foi um dos maiores reis ingleses, né, o rei anglo-saxão que existiu. É isso aí, ele foi muito importante para a Inglaterra. E eu tô fazendo esse vídeo, eu já tenho um vídeo que é meio que com essa pegada, que é sobre o Harold Denchazul, que foi um grande rei viking. Tal. A gente também fala nesse canal sobre reviews, né? A gente tem reviews aqui sobre os episódios de Vikings. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, dá uma olhada aí que você vai acabar gostando. Então, já vai se inscrevendo, beleza? Então, esse vídeo basicamente a gente vai falar um pouco sobre o Alfredo, tá? Lembrando que eu também vou deixar um monte de links na descrição para que vocês, caso tenham interesse em se aprofundar mais, possam conseguir através dos links que eu vou deixar aí embaixo, beleza? Então vamos começar. Alfredo, dito Alfredo o Grande. Ele nasceu em 849 e ele morreu em 26 de outubro de 899. Ele foi rei de Wessex desde 23 de abril de 871 até a sua morte em 26 de outubro de 890. Ele morreu em Winchester, na Inglaterra. Ele foi, como já dito, um grande rei saxão. Aliás, um dos poucos que conseguiram o epíteto de O Grande. Sim, o pai dele se chamava Aethelwulf, como na série Vikings. Agora, não há qualquer informação dele ser filho ilegítimo. Sendo assim, aquele negócio de Aethelstan ser o pai dele não tem procedência na história real. Uma maneira que você vê que o Alfredo tinha um neto que se chamava Athelstan e também tinha um irmão com o nome de Athelstan. Às vezes você vai encontrar escrito Etelstano, tá? O Alfredo ele era o filho mais novo do rei Ethelwulf. Observação: algumas fontes dizem que o rei Ethelwulf tinha 5 filhos, outras que ele tinha 4. Porém, todas concordam que Alfredo era o filho mais jovem. Algumas coisas que você já viu sendo sugeridas nessa recente temporada de Vikings são grandes contribuições que o Alfredo deu durante seu reinado. Você vê que na série ele já estava falando sobre montar uma frota de navios para se defender contra os vikings. Então, em 896, ele ordenou a construção de uma pequena frota, talvez uma dúzia de navios longos que, com 60 remos, eram 2 vezes maiores que os navios de guerra vikings. Este não era, como os vitorianos declararam, o nascimento da marinha inglesa. O Essex possuía uma frota real antes desse acontecimento. O rei Etelsano de Kent e o Eorman Eohir haviam derrotado uma frota viking em 851, capturando 9 navios. E o próprio Alfredo ele havia realizado ações navais em 882, tá? Você vê na série também a cena em que Alfredo fala para a mãe dele sobre ter dito aos padres para traduzir as obras para o inglês ao invés de só o latim. Observação que algumas traduções ele mesmo fez, tá? Além de ter propagado The Anglo-Saxon Chronics, ou seja, as crônicas anglo-saxônicas. Dessa forma, ele pretendia tornar mais prático o acesso ao conhecimento. E foi assim que o Alfredo foi fazendo algumas mudanças no sistema jurídico da época, recrutando estudiosos clericércia, país de Gales e do exterior para aumentar o teor do tribunal e do episcopado. Ele fez também a criação de uma escola de corte para educar os seus próprios filhos, os filhos dos seus nobres e os meninos intelectualmente promissores de menor nascimento. Havia também a compilação de uma crônica detalhando a ascensão do reino de Alfredo e da casa, com uma genealogia que se estendia até Adão, dando assim aos reis saxões do Ocidente uma ancestralidade bíblica. Então, ele era muito devoto a Deus, também muito preocupado com a cultura e com as artes. Ele foi, podemos dizer, o unificador da Inglaterra e também outra característica que você vai achar presente nele era a moléstia que o atingia. Ele tinha alguns problemas intestinais, sabe? Então, possivelmente, na verdade, era uma doença chamada doença de Crohn ou Crohn, alguma coisa assim. Ela é um tipo de doença inflamatória intestinal que pode afetar qualquer parte do aparelho digestivo. Inclusive, vai ter um link aí na descrição caso você queira saber mais a respeito dessa doença, tá? Então, agora, o que eu acho legal falar é sobre a questão do reinado dele. Porque assim, ele era o último filho do rei Aethelwulf, então havia poucas chances dele reinar, certo? Porque até o momento, só o Aethelwulf controlava o reino.
Assim, teoricamente, quando Ataulfo morresse, o filho mais velho herdaria o reino, mas não foi o que aconteceu. E por quê? Bom, o Alfredo acompanhou o pai dele, que foi para Roma num tipo de peregrinação, onde dizem que Alfredo foi ungido pelo Papa com o rei quando tinha apenas 4 anos. Mas então Ataulfo e Alfredo foi para Roma, só que quando voltou para casa, o rei acabou tendo uma surpresa. O filho dele, Eteobaldo, tinha assumido o poder. Então você entendeu, né? Basicamente o Alfredo e o Eteulfo tinham ido para Roma, e daí quando eles voltaram, ele viu que o Eteobaldo tinha tomado o poder para si, tinha reivindicado o poder. Daí os magnatas do reino, para tentar uma iminente guerra civil, fizeram um acordo. Eteobaldo ele iria controlar a parte ocidental de Wessex, ou seja, o Wessex tradicional, e Eteulfo reinaria no lado oeste, no lado leste, na verdade. Bom, e assim foi. Então, com a morte de Ataulfo, em 13 de janeiro de 858, o reino acabou sendo dividido em três, justamente pelos três irmãos de Alfredo, Eteobaldo, Eteoberto e Eteurido. Então você entendeu, né? Basicamente o reino era um quando só o rei Eteulfo governava. Naquela época era apenas. Na verdade, ele controlava o Wessex, né? Então ele controlava sozinho o Wessex. Porém, daí o filho dele tomou o poder para ele, acabou sendo dividido em dois. E quando o rei Ataulfo morreu, acabou com o reino sendo dividido em três. Só que nessa época, o Alfredo não tinha nenhum controle sobre nenhuma área, tal. Ele só tinha algumas terras e riquezas que o pai dele tinha deixado como herança, tá? Who wants to be king? Mas então, o que tinha naquela época também muito era o medo dos ataques vikings. Dessa maneira, com toda a ameaça viking, que o Alfredo começou a sua vida pública. Ele lutou com o irmão numas batalhas contra os vikings. E daí o irmão acabou morrendo numa delas, então o Alfredo assumiu. Isso aconteceu porque eles tinham feito um tipo de acordo onde se um deles morresse, poderiam ficar com as posses do outro. Além disso, os filhos do irmão do Alfredo eram muito novos para serem coroados reis, de modo que ninguém viu problema no Alfredo assumir como rei. É importante dizer que nessa época que o Alfredo e o irmão dele estavam lutando, eles estavam lutando justamente contra o Ivar Ragnarsson. É isso aí, o filho do Ragnar Lothbrok. Pois é, amigo. Então, no final de 870, os dinamarqueses chegaram à sua terra. O ano que se seguiu tem sido chamado de o Ano das Batalhas de Alfredo. 9 batalhas foram travadas com resultados diferentes, embora o local e a data de suas batalhas não estejam registrados. Who wants to be king? Mas então, aí o Alfredo se tornou rei, só que a ameaça viking continuava constante. Ele estava inclusive preparando o funeral do irmão dele quando ele teve que já lutar contra os vikings invasores que estavam atacando já. E daí tinha várias batalhas, né? Uma hora ele ganhava uma, outra hora ele perdia outra. Só que daí ele teve uma derrota em que ele viu que não estava tendo muita chance de ganhar dos dinamarqueses. E aí ele foi tentar fazer a paz. Pois é, daí eles tentaram fazer as pazes com os vikings lá, fazer um tipo de acordo, e daí não tem muita certeza em qual foi os termos do acordo, mas provavelmente ele teve que pagar uma boa quantia de dinheiro, inclusive eles pegaram algumas terras também, foi uma coisa assim, foi algo realmente bastante caro, né? Mas aí você tinha outros ataques vikings acontecendo, inclusive em 876, sob o novo líder Guthrum. Esse cara é bem conhecido e ele foi um grande problema para o Alfredo durante essa época, tá? Então daí os dinamarqueses conseguiram passar pelo exército inglês e atacaram e ocuparam Warrenham, em Dorset. Alfredo bloqueou-os, mas na verdade ele foi ineficaz em reconquistar Warrenham por assalto. Dessa forma negociou uma paz que envolveu uma troca de reféns e juramentos que os dinamarqueses juraram sobre um anel sagrado, associado com a adoração do deus nórdico Thor. Os dinamarqueses, contudo, quebraram esse juramento e, após matarem todos os reféns, fugiram na calada da noite para Exeter, em Devon. Eu lembro, inclusive, de eu ter lido isso no primeiro livro das Crônicas Saxônicas, né, do Bernard Cornwell. Aliás, em vários vídeos eu indico esse livro, porque é realmente muito bom, tá? Mas enfim, aí ele lutou contra o Guthrum e derrotou ele, inclusive após ser derrotado por Alfredo de Wessex na Batalha de Edon. Guthrum e os outros chefes dinamarqueses se converteram ao cristianismo.
Guthrum foi batizado com o nome de Athelstan em homenagem ao irmão falecido de Alfredo. Então, você vê que fazia muito sentido para os vikings aceitar essa proposta do Alfredo. Inclusive, o Alfredo era muito esperto por oferecer essa proposta. Porque assim, cara, os vikings tinham uma vida muito complexa e muito difícil naquela época. Se você pensar, todo, sei lá, verão, não sei quando eles iam pilhar, etc. Mas durante uma época eles tinham que sair da terra natal deles, cruzar o mar assim para ir roubar coisas, roubar riquezas, roubar etc, um monte de coisa lá nos outros reinos. Isso é uma vida bastante complicada, né? Não é muito vantajoso você fazer isso. Então, se o cara fala o seguinte para você, olha, eu vou te dar uma terra aqui, você vai poder se assentar nessa terra, vai poder cultivar aqui, vai poder ter suas terras, etc. E você só tem que se converter ao cristianismo. Só isso. Beleza. Pronto. E aí a gente tá na boa. Então, esse plano faz muito sentido para eles, né? É um negócio que faz muito sentido você aceitar isso e deixar essa vida tão difícil para uma vida mais segura, uma vida mais tranquila, tá? Então, lembrando que muitos desses vikings, inclusive, eles caras eram fazendeiros, cara. Os caras eram os caras que realmente sabiam cultivar e queriam terras férteis, terras em que eles pudessem fazer alguma coisa. Who wants to be king? E é legal falar também que, inclusive, isso foi o que fez com que a sociedade viking fosse se integrando à sociedade anglo-saxã, né? E por fim deixasse de existir. Tipo assim, os vikings nunca foram derrotados por completo. Eles se integraram. Ao invés de ficar lutando, os caras preferiam se converter ao cristianismo e pegar um pedaço de terra e ali viver de boa. E na verdade é até engraçado, cara, porque após isso você vai ter alguns vikings se tornando reis ou nobres ingleses e defendendo a Inglaterra de invasões vikings. Então, aqueles que eram invasores no passado se integraram à sociedade e começaram a defender aquela terra de outros invasores. Mas então, após a assinatura do tratado com Guthrum, Alfredo foi poupado de qualquer conflitos de larga escala por algum tempo. Mas apesar dessa relativa paz, o rei ainda foi obrigado a lidar com uma série de ataques e incursões dinamarquesas. Eu só tenho que dizer uma coisa interessante para você saber o que aconteceu com o Guthrum. Então, o Guthrum ele acabou pegando uma parte de terra lá, ele se tornou um rei saxão. Não um rei saxão, não sei se eu posso dizer que ele foi um rei saxão, mas ele se tornou um rei lá de um pedaço de terra lá dele. E aí ele viveu pra lá e viveu até morrer, sabe? Foi isso. Foi isso que aconteceu. Ele viveu de boa depois com Alfredo. Ele não teve mais conflitos. Mas então, continuando aqui. Entre os ataques dinamarqueses estava uma incursão a ter lugar em Kent, um país aliado no sudoeste da Inglaterra, durante o ano de 885, o que foi muito possivelmente o maior ataque desde os combates com Guthrum. O relato de Asser, esse daí era um, como assim, biógrafo, eu posso dizer, né? Ele é um biógrafo. Esse Asser é um cara que escreveu a biografia do Alfredo e tal. Ele é um cara que estudou muito sobre o Alfredo e é muito respeitado aquilo que ele diz a respeito do Alfredo, né? Então, beleza. Mas enfim, o relato de Asser do ataque coloca os invasores dinamarqueses na cidade saxã de Rochester, onde construíram uma fortaleza temporária a fim de sitiar a cidade. Em resposta a essa incursão, Alfredo levou uma força anglo-saxônica contra os dinamarqueses, que, em vez de lutarem contra o exército de Wessex, fugiram para os seus navios encalhados e navegaram para outra parte da Grã-Bretanha. A força dinamarquesa, supostamente recuando, deixou a Grã-Bretanha no verão seguinte. Aí na segunda metade da década de 880, quase todos os cronistas concordam que o povo saxão da pré-unificação da Inglaterra estão submetidos a Alfredo. Isso não foi, no entanto, a altura em que Alfredo veio a ser reconhecido como o rei da Inglaterra. Na verdade, ele nunca adotaria o título para si mesmo. Na verdade, o poder que Alfredo exercia sobre os povos ingleses neste momento parecia provir em grande parte do poderio militar dos saxões ocidentais, das ligações políticas de Alfredo, de ter o governante de Mércia como seu genro e dos talentos administrativos e aguçados de Alfredo. Mas é interessante o poder da unificação que Alfredo acabou provocando, né? Porque é assim, cara, muitas das razões para os vikings acabarem tendo tido tanto sucesso depois
podemos dizer, da invasão do mosteiro em Lindisfarne se dá devido à fragmentação da Inglaterra. Antes disso, eles já haviam tentado invadir a Inglaterra e roubar, só que nessa época anterior o reino estava mais centralizado. Assim ele acabava expulsando a ameaça sem maiores dificuldades. Agora, depois, por razões que não valem tocar aqui, houve uma fragmentação do reino inglês, ou seja, uma divisão de poderes e reinos, de modo que as forças foram divididas, o que tornou mais fácil para incursões vikings. Então, basicamente o que eu estou falando é o seguinte: você sabe que o que é mais conhecido como, sei lá, o primeiro ataque viking foi no mosteiro em Lindisfarne. Se você assistiu a série Vikings, você vê que primeiro o Ragnar ele vai lá e ataca aquele mosteiro, ele pega o Athelstan, lembra? Então, é basicamente aquele o grande ataque viking, foi o que chocou a sociedade inglesa, porque ninguém suspeitaria que qualquer pessoa pudesse ter a capacidade de atacar um mosteiro cheio de monges. Só que antes disso, os vikings já teriam atacado a Inglaterra em algumas outras ocasiões. Só que o reino estava muito centralizado, então ele estava muito unificado e tornava muito difícil você ter qualquer sucesso em empregar uma incursão contra os ingleses. Então depois o poder foi se dividindo e aí os vikings começaram a ter mais sucesso nas suas investidas, beleza? Who wants to be king? Mas enfim, por fim, Alfredo ele acabou morrendo, né, em 26 de outubro de 899. A causa é desconhecida, embora ele tenha sofrido ao longo da sua vida com essa doença, né, que eu já tinha falado, e o seu biógrafo, inclusive o Wasser, ele deu uma descrição detalhada dos sintomas de Alfredo, e isso permitiu aos médicos modernos oferecer um possível diagnóstico. Então, como eu disse, ele poderia ter aquela doença de Crohn ou uma doença hemorroidal, alguma coisa do tipo. O Alfredo ele foi originalmente enterrado temporariamente na Old Minster, ou Old Minster, em Winchester. Então, 4 anos após sua morte, o corpo foi transferido para o New Minster, talvez construído especialmente para receber seu corpo. Quando o New Minster se mudou para Hyde, um pouco a norte da cidade, em 1110, os monges foram transferidos para a abadia de Hyde, ou Hyde, sei lá. Mas então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Deu um trabalhinho pesquisar essas coisas, então deixa o seu like e já se inscreve no canal, porque eu planejo fazer mais alguns vídeos assim informativos, é uma parada que eu acho interessante e gosto de fazer. E só avisando que todos os links vão estar na descrição, caso você queira se aprofundar mais nesse assunto, tá? Porque tem muita coisa que eu acabei não falando aqui, porque senão o vídeo ficaria gigantesco, se é que já não ficou. Enfim, os links vão estar na descrição. Alguns estão em português, outros em inglês, tá? Por último, só uma dica. Leia os livros As Crônicas Saxônicas do Bernard Cornwell, tá? Nele, ele faz uma mistura de eventos históricos, inserindo alguns personagens fictícios e tal. Então, acaba sendo uma história de ficção, mas com muitos elementos que realmente ocorreram. O que é ótimo, porque você acaba se divertindo com o romance e ainda aprende história. Mas então é isso, até o próximo vídeo e falou!